Esse assunto me interessa demais e eu acredito que interessa também o pessoal aí de casa, porque eu já sofri muito com essa questão da audição, né? Algumas pessoas pensam que só as pessoas mais idosas que têm problema de audição. Isso é verdade? Não, aí é que as pessoas se enganam. Na verdade, um problema auditivo ele pode acontecer a partir do nascimento, né? Uma criança, ela já pode ter um problema auditivo, a partir de uma infecção que ele pode adquirir, pode ser pela mãe, ou uma questão de um vírus. Então, a perda auditiva, ela está presente em todas as fases da vida. Também em crianças, adultos, idosos, a gente pode ter também uma criança que tem muita infecção de ouvido e essa infecção acabar prejudicando a audição e aí a criança pode ter uma perda auditiva desde cedo. Então é muito importante os pais já começarem a prestar atenção numa criança que pode parecer desatenta, mas pode ser uma questão auditiva, né? Uma criança que fica mais aerada, isso é muito importante perceber também. Nos jovens, o maior perigo é o fone de ouvido. O fone de ouvido, ele está aí muito presente no nosso dia a dia, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque as maiorias não acreditam, né, que o fone de ouvido ele pode dar um problema. Não o fone em si, né? O barulho que é colocado neste fone de ouvido. Uma música muito alta é prejudicial para o nosso ouvido. Então tem que prestar bastante atenção. O próprio envelhecimento também, ele vai gerando danos nas nossas células auditivas, então é muito comum no idoso a perda auditiva acontecer. Então, a gente percebe mais pela família que tem a queixa, né, que o idoso não escuta. É mais difícil o idoso aceitar esse tipo de dificuldade, porque fala assim, mas eu escuto bem, eu só não entendo. É uma queixa muito comum de quem tem esse problema. Então então vamos ressaltar aqui, as principais causas que acometem, né, a dificuldade auditiva são as infecções, a perfuração, né, algum acidente. Exatamente. O que mais? Fala pra gente o que mais aí. Pode ter o trauma, né? Trauma. Um trauma infecções ocorrentes, né, recorrentes, na verdade, que acontecem várias vezes, otites. A própria cera pode, né, entupir o ouvido e aí é uma perda auditiva passageira. Tirando essa cera, aí o ouvido volta à audição normal. O envelhecimento, como a gente comentou, e o barulho também, que é o que está mais chamando a atenção, que está presente em muitos casos hoje em dia. Agora, Daniela, eu já li que existem vários tipos de perdas auditivas. Por exemplo, a leve, a moderada, a profunda e a severa. É isso? É isso mesmo. Explica pra gente, assim, né, para o pessoal que está em casa entender, mas né, qual que deve ser a minha, então, já que eu acho que eu tô com algum problema? Isso, aí não tem como a gente definir o grau de perda auditiva só conversando com a pessoa. A gente consegue ter uma noção. Se a pessoa tem uma compreensão muito prejudicada, pode ser que a perda auditiva dela seja moderada, severa. Uma pessoa que a gente conversa, já não tem uma linguagem muito preservada, uma comunicação que não é tão boa, a gente já imagina uma perda auditiva maior. Então, para determinar o grau de perda auditiva, o ideal mesmo é fazer o exame, a audiometria. Então, a pessoa procura um médico, um otorrino ou um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação e aí sim que consegue determinar qual que é o grau de perda auditiva e também o tipo. As mamães que têm crianças pequenas costumam passar o cotonete daquela maneira, sabe como, né? Sim. Limpa tudo. E eu já ouvi falar que isso é prejudicial. Pode acometer a sérios danos aí para a audição também. Explica pra gente qual é a maneira correta de limpar o ouvido. Sim, a indicação até de uma fundação, uma coordenação de otorrinos, uma associação de otorrinos, eles indicam que nada menor que o cotovelo deve ser enfiado no ouvido. Como é que é? Não, peraí, vamos lá de novo. Nada menor que o cotovelo deve ser enfiado no ouvido. Entendi. Então, praticamente nada. Mas aí a gente fica assim, poxa, mas às vezes fica saindo uma coisinha assim, né, uma pelinha, uma secreçãozinha, cera, sai do meu ouvido, o que eu faço? Então a gente recomenda, pode enrolar o dedo numa toalha úmida, do banho mesmo, né, passar aqui aonde o dedo consegue alcançar. Sim. Nada além disso. Não é bom ficar enfiando alguma coisa no ouvido, tanto cotonete, tem gente que gosta de tampa de caneta,
grampo, isso não é bom, pode empurrar, acabar empurrando mais a cera, a pessoa tem a falsa impressão de que está limpando o ouvido, mas ela acaba empurrando aquela cera mais para dentro. E aí tem um risco maior também da perfuração do tímpano. Então a pessoa esbarrar sem querer, por exemplo, ela pode acabar perfurando o tímpano. Então é um risco muito grande. E é grande mesmo, hein? Agora, Daniela, mostra pra gente o que você trouxe aqui. Vamos Isso. lá. Aí eu trouxe aqui para nós, para a gente conhecer, são aparelhos auditivos. Hoje em dia já tem modelos muito pequenos, né? Tem modelos que ficam atrás do ouvido, esses daqui, e também os que são aparelhos internos. Esses são bem pequenininhos, tem um pouquinho maiores aqui, mas consegue agradar muito a questão estética. Antigamente os aparelhos eram muito grandes, então as pessoas tinham muito preconceito, né, quando falavam em aparelho auditivo. Muita gente não queria usar. Hoje em dia, esses aparelhos menores já conseguem alcançar até perdas maiores, perdas severas. Então, quem tem uma perda auditiva não precisa ficar com medo de ter um aparelho muito grande no ouvido, uma coisa muito feia, que a gente consegue agradar a estética também, mesmo com uma perda maior. Eu também trouxe aqui esse tampão. Esse é super interessante, né, o tampão. Isso, ele é um tampão personalizado. Sim. E aí, esse serve para proteger contra a água. Então, para crianças que fazem natação, tem muitas infecções, otites, por causa da água, é importante também usar um protetor para evitar que a água entre no ouvido. Também é bom para o banho, né? Para quando vai molhar o cabelo, a criança ou o adulto também pode usar este tampão que protege o ouvido da água. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.